Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Louvado seja Deus. Abre a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 10. Enquanto você vai abrindo, eu quero te dar mais um aviso. Nós teremos no próximo sábado, a partir das 20 horas, lá na nossa igreja de Cotia, teremos o novo teatro do projeto Louvarte. Como chama a peça? O princípio. Amém? A igreja está toda convidada a estar lá. É aniversário da igreja. A igreja faz 13 anos de existência. E, amados, como o inimigo deu contra aquela igreja. Mas ela prevaleceu. Amém? Então, nós temos motivos mais do que suficientes para irmos até lá. Eu convido, todos aqueles que nos visitam. Geralmente são peças assim, bem feitas. E a todos os oficiais, é uma convocação. Amém, amados? As autoridades da igreja, os presbíteros, pastores, estão todos convocados a estarem ali no próximo sábado, a partir das 20 horas. Amém? A perua que a igreja tem estará levando os jovens, que chegaram mais cedo lá, alguma coisa assim, né? Então, se você não tem veículo aí, pede carona para o irmão, E vamos lá celebrar o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, 10:38. Aleluias. E aconteceu que, a partir do versículo 38, aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia-lhes o ensinamento, ou ouvia-lhes a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te se dá de que minha irmã me deixe servir só? Ou em outra tradução, não te importas que eu esteja a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Feche os seus olhos, pede para Deus falar com você, usar a minha vida. Pai, Senhor, nós já nos alegramos com os teus grandes feitos neste culto, Senhor. O teu maior feito, Pai, é estar aqui entre nós, no nosso meio. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está presente, o Senhor continua presente. Agora, Pai querido, se conosco, Senhor, com a tua palavra, que o Senhor venha usar, Deus, a minha vida como um instrumento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser nesta noite alimentados pela tua palavra. Senhor, que tudo aquilo que vem para nos distrair, que vem para nos desfocar, Pai, seja repreendido agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Toda sonolência, Senhor, tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que rouba o foco, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e declaramos que o Senhor tem plena e total liberdade nesta noite, Senhor, de agir, de se mover, de curar, de libertar, segundo aquilo que lhe apraz. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. O Senhor aqui começa, a palavra de Deus começa dizendo que Jesus Cristo, entrando numa aldeia, e essa aldeia, este povoado era Betânia. A palavra de Deus diz que Jesus chega àquele povoado, e a palavra de Deus continua dizendo que uma mulher chamada Marta
tem uma iniciativa maravilhosa. Jesus estava ali disponível para todos, naquele povoado, naquele dia. Mas esta mulher, aleluia, ela toma uma decisão, ela toma uma iniciativa de chamar Jesus para dentro da sua casa. Amém? Glórias a Deus, porque Deus tem propósito, Deus tem, aleluias, o desejo de entrar dentro das famílias. O Senhor tem desejo, conforme diz lá em Apocalipse. Nós também temos a oportunidade de agirmos nesta noite, como Marta agiu. O Senhor também entrou neste lugar, aleluia. O Senhor Jesus foi invocado, o Senhor Jesus foi chamado no início deste culto, e o Senhor chegou, e o Senhor veio, como ele entrou ali em Betânia, naquele povoado, e aquela mulher ali tomando aquela iniciativa maravilhosa, chamando Jesus para chegar à sua família, à sua casa. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. O Senhor bate nesta noite na porta dos nossos corações. A palavra de Deus diz que aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu entrarei à sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus tem este convite para você e para mim nesta noite. Jesus está aqui, então tome ele para si. Você tem oportunidade de sair por estas portas com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, dentro do teu coração, levando vida, levando alegria para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus vem numa família, quando Jesus entra, ele entra com um propósito. E nós temos que estar atentos aos propósitos de Deus. A palavra do Senhor diz que então Marta o recebe em sua casa. Louvado seja Deus. Aí diz assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia-lhes o ensinamento. Vira aí por irmão que está do teu lado e diz assim: se Jesus está ensinando, é porque você tem algo para aprender. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus estava naquela casa, mas Jesus estava ali com um propósito. Jesus estava ali ensinando a sua palavra. E a palavra de Deus diz que Marta não morava sozinha. Marta tinha uma irmã, e depois a Bíblia menciona que tinha também um irmão chamado Lázaro. E a palavra de Deus diz que aqui, que Maria assentava-se ali aos pés de Jesus para ouvir o ensinamento. E Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Jesus estava ali com um propósito, mas Marta estava tratando aquela visita de Jesus como uma visitinha social. A palavra de Deus diz que Marta estava ali ansiosa, andava distraída em muitos serviços. Ela abriu as portas da sua casa. E aqui Jesus não estava sozinho. Jesus tinha ali, no mínimo, mais 12. No mínimo. Então, ao receber ali Jesus com os seus discípulos, vieram ali os afazeres. Se tinha roupa para lavar, aumentou. Se tinha prato para lavar, aumentou. Se tinha comida para fazer, aumentou. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava ali ensinando. E Maria, ela estava ali aos pés do Senhor, ouvindo, se alimentando, se abastecendo da palavra de Deus. Marta recebeu Jesus em sua vida. Mas não basta somente receber Jesus na nossa vida, porque o Senhor tem
uma carreira. Receber Jesus não é um fim, mas é o começo de um novo tempo, de uma nova história, de uma nova trajetória que Deus tem. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Ele não deixa ela da mesma forma que Ele encontra. Porque Deus muda. Porque Ele gera mudança e transformação de vida. Então Jesus estava ali. Jesus estava ali com propósito. E Marta ali tratava a visita do Senhor como se fosse agora uma visita social. Quando o Senhor entra, quando o Senhor vem com a igreja, quando Ele entra na igreja, o Senhor não está preocupado com as aparências. Marta estava preocupada aqui com o menu. Marta estava preocupada com a roupa de cama, com os afazeres. Marta estava preocupada em dar um banquete para Jesus. Mas a palavra de Deus diz lá em Marcos, o Senhor fala: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, diz o Senhor. Mas às vezes nós temos dificuldade de receber aquilo que o Senhor veio trazer. Marta estava preocupada com o cafezinho. E Senhor Jesus estava ali ensinando. Marta estava preocupada com o banquete físico, que alimentaria o corpo. E Jesus estava preocupado com o banquete espiritual que Ele estava ali dando. E a palavra de Deus diz, então, que Marta andava distraída. Sabe o que é distrair no Aurélio? Significa atrair ou chamar a atenção de alguém para outro ponto ou objeto. Distrair significa desviar, significa fazer sair, desencaminhar, significa afastar. Marta tinha boa intenção no seu coração. Não estamos aqui condenando Marta. É necessário sim os afazeres. Porém, amados, existem as prioridades. E Marta não estava enxergando prioridade. Ela não estava dando prioridade ali ao que realmente merecia prioridade. E a palavra de Deus diz então que aproximando-se ela do Senhor, pronto. Agora Marta vai largar tudo e vai se juntar aqui a Maria. Talvez Jesus estivesse ali na sala, no seu sofá. Marta, então, vamos ver se ela desperta. Larga tudo, os seus afazeres. E vai agora sentar, ouvir o ensinamento que o Senhor está dando ali para aquela família. Jesus não estava ali por acaso. Jesus não estava ali porque Ele não tinha nada para fazer. O Senhor não estava ali por uma visita social. Mas o Senhor estava ali porque Ele tinha que estar ali. Amém? E aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Então Marta agora se aproxima de Jesus. Agora ela vai adorar, agora ela vai aprender, mas não. Marta se aproxima de Jesus, mas ela continua com foco errado. Marta continua com o propósito errado. E ela agora perde até a noção. Porque ela dá uma dura em Jesus. Eu imagino Maria, a pia cheia de louça. E Marta passava, dava uma olhada dali para Maria, e Maria rapidinho já ia. Daqui a pouco Marta olhava de novo, ela estava ali de novo. Daqui a pouco Maria, vai. Mas daqui a pouco Maria estava lá aos pés de Jesus de novo. Ela se inclinava a ouvir os ensinamentos do Senhor. E eu te pergunto hoje, para você e para mim, qual é a nossa inclinação hoje?
Para onde a gente pende? Para que lado a gente inclina? Se nós inclinarmos para a carne, a palavra de Deus diz que é morte. Mas se nós nos inclinarmos para o Espírito, é vida, é paz. Aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Maria tinha uma inclinação, que oxalá todas nós hoje, todos nós aqui tenhamos, que possamos nos inclinar para Deus e buscar os ensinamentos de Deus, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Marta estava desperdiçando algo extremamente valioso. E às vezes nós desperdiçamos um culto. Às vezes nós não valorizamos. É só um culto. Mas é o culto. É um culto onde o Senhor ordenou a bênção para a família. É um culto onde Deus ali veio com a sua unção e liberou cura. Liberou restauração. Mas às vezes nós desperdiçamos. É só mais um. É só mais um jejum. É só mais um louvor. Não. Marta não estava valorizando a presença do Senhor naquele lugar. E vai fazer falta daqui a pouco na vida dela. A palavra de Deus diz assim, então. Dize-lhe, pois, que me ajude. Aleluia. E respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Olha o conselho que Jesus nos dá hoje à noite para nós. Porque talvez hoje nós estejamos muito Marta. Senhor, nos ache muito mais Marta, muito mais que Maria. E é necessário um equilíbrio. Nós não podemos deixar de ser Marta, porque também é necessário. Nós temos os nossos afazeres, nós temos o nosso dia a dia. É necessário também. A palavra de Deus diz, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Ou seja, Jesus está falando para ela, Marta, você está tão preocupada. Você está aí no fogão fazendo tantos pratos. Para mim, uma coisa só já bastaria. Não estou interessado nisto. Em que você pode me dar, mas eu estou interessado naquilo que eu vim te trazer. Porque você vai precisar, Marta. Você vai precisar. Maria escolheu a boa parte. Ou seja, amados, nós temos a oportunidade em Cristo de escolher. Entra o livre-arbítrio. Marta também poderia ter escolhido esta porção, mas ela preferiu ficar com a outra. Maria fez uma escolha. Ela escolheu estar aos pés do Senhor, buscando, se quebrantando. Você imagina Maria perguntando as coisas para o Senhor, a respeito do reino. Talvez Jesus estivesse ali falando de cura. Talvez ali Jesus estivesse falando de ressurreição, de vida, de milagre, de restauração. E Marta estava desperdiçando. Marta estava sendo roubada. Aleluias. Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Não será tirada. Quando nós escolhemos ficar com Deus, nada e ninguém tem o poder de nos tirar da presença de Deus. O inferno não tem este poder, as lutas não têm este poder, a perseguição não tem este poder, a enfermidade não tem este poder, nem as acusações, por mais íntimas, por mais próximas, porque esta acusação vinha diretamente da sua irmã. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então escolha ficar com o Senhor.
Porque, amados, nós não sabemos o dia de amanhã. Se Marta soubesse o que é que viria bater na sua porta daqui a pouco. Marta, além de ter aberto a sua casa aqui quando Jesus chegou no povoado, Marta seria a número 1 a estar aos pés do Senhor. Abra a palavra de Deus no livro de João 11. Aleluia. Amados, a gente pode se preparar para muitas coisas na vida. A gente pode se preparar para um casamento. Você pode programar, olha, o ano que vem eu vou me casar. O ano que vem, ou final do ano, eu vou fazer uma viagem para o exterior. Você pode programar muitas coisas na sua vida. Você pode programar fazer uma faculdade. Você pode programar ter filhos. Até isso é possível. Você pode programar muitas coisas. Você pode planejar muitas coisas. Mas tem coisas que nós não planejamos e elas vêm bater na nossa porta. Alguém planeja aqui desgraça? Ah, o mês que vem, dia tal, eu vou ficar doente. Ah, mas daqui 6 meses eu planejo um desemprego. Alguém está, né? Se tiver alguém nessa condição, vamos levantar e vamos orar. Porque é insanidade. Ninguém projeta o mal. Ninguém projeta a desgraça. Ninguém projeta a calamidade. Mas, meus amados, nós não estamos isentos deles. A palavra de Deus em João 11 diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia da onde? De Maria e de Marta, sua irmã. E de sua irmã Marta. O que elas não haviam programado chegou. Estava enfermo. Lázaro, por ser 2 irmãs, era o homem da casa, era o chefe da casa. E elas não programaram isso aqui. Mas Jesus estivera lá na casa delas, fortalecendo, dando fé, abastecendo a vida delas, para que elas, neste momento aqui, não viessem a desfalecer. O Salmo de número 27 diz: uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza, a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, o Senhor me esconderá. Olha como é importante a gente se abastecer daquilo que Deus vem trazer à igreja. Aleluia. Deus vem trazer fé. Deus vem trazer força, capacidade, alegria. Porque nós não sabemos se daqui a pouco vamos enfrentar um tempo de tristeza. E se vier, estamos prontos? E se o desemprego bater? Estamos preparados? Efésios 6 fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para depois de ter vencido tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Mas quantos que no momento da adversidade, que Deus, que nada, largou a fé, foi embora, desviou. Mas por quê? Porque não se abasteceu daquilo que nos dias bons, nos dias que estava tudo certo, não se abasteceu, não se deu crédito, conforme diz Isaías. Senhor, quem deu crédito à tua pregação, à tua palavra? Estava tudo bem na vida desta família.
Lá em Lucas, capítulo 10, estava tudo certo. Lázaro estava forte, estava firme, estava com saúde. Mas o nosso Deus enxerga o ontem, o hoje e o amanhã. E Deus sabe o que é que nós vamos enfrentar lá na frente. E Deus não é um Deus que nos larga, conforme diz o mundo, ao Deus dará. Mas Deus nos reveste de unção, de poder, de autoridade, para nós podermos suportar e permanecer firmes nele. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ah, mas eu sou amado de Jesus. Eu sou filhinho de Jesus, eu sou filhinha de Jesus. Não vai acontecer nada, amados. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós estamos isentos das lutas, das perseguições e até das enfermidades. Deus permite nas nossas vidas para que nós cresçamos no conhecimento dEle, para que nós tenhamos mais experiências com Ele. Porque na luta a gente cresce, porque na luta a gente amadurece, porque na luta a gente deixa de ser filhinho mimado, emburrado por qualquer coisa. A gente cresce, então Deus permite as adversidades. Então Jesus estava lá na casa de Marta com propósito. E o propósito dele era fortalecê-los para este tempo aqui que eles iriam viver. Mandaram chamar, mandaram avisar Jesus, e você vai acompanhar aí a leitura. Mandaram avisar Jesus. É a primeira atitude que a gente tem que fazer, amém? Às vezes se avisa todo mundo, menos Jesus. Ou ele é o último a saber das coisas. A gente tem que entregar a Deus em oração, amém? Todas as nossas causas, a gente tem que levar para Deus. Ele tem que ser o primeiro a conhecer. Ainda que Ele saiba todas as coisas na sua onisciência, somos nós que precisamos falar com Deus. Ele sabe, mas nós precisamos falar, amém? Porque nós reconhecemos o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Então elas mandaram, elas agiram certinho aqui. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E Jesus ouviu. Jesus não estava mais ali naquela casa, porque Jesus percorria, o seu tempo era curto. Daqui a pouco Jesus estaria entregando a sua vida no Calvário. Então Jesus percorria ali aquele território. Mandaram, pois, e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade, ela não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Sabe essa luta que você está passando aí? Tem um propósito, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Para que todos aqueles que veem hoje a tua situação, a tua crise, a tua adversidade, depois que Deus restaurar, vai dizer: glória a Deus. Este era o propósito. Versículo 5 diz: ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Era uma família amada do Mestre. Era uma família querida. Nem por isso foram isentos. Amém? Nem por isso foram poupados. Aleluia. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Aleluia. Deus tem o seu tempo de agir, conforme disse o pastor na ministração de oferta. Jesus ficou ali mais 2 dias. No entendimento de Marta e Maria, bom, como a gente é chegada, Jesus,
Assim que ele recebeu o recado, Jesus vai estar aqui, imediatamente. Jesus não age na nossa hora. Jesus não age no nosso tempo, mas Ele opera no tempo determinado por Ele. O Senhor não é um Deus, conforme diz o mundo, que tarda, mas não falta. Deus não tarda nas nossas vidas, Ele chega no tempo presente, no tempo oportuno. E Ele fica lá mais 2 dias. Espera aí, para quem está doente, puxa vida, mais 2 dias. Vamos acompanhar a palavra. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para Betânia? É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Talvez para aquelas irmãs, enquanto Lázaro estava vivo, houvesse esperança de uma melhora. Tem um ditado no mundo que diz que para tudo se dá um jeito, não é verdade? Menos para... Esse é o ditado do mundo. Porque o nosso Deus dá jeito até na morte. A morte pode ser um fim para o homem, mas não é um fim para Deus. Porque Apocalipse diz que eu sou o alfa, o ômega, o começo e o fim. Ele é o fim. A morte não é o fim para Deus, mas pode ser o início de um grande começo. Mas, amados, aquilo que estava ruim piorou. Às vezes a pessoa vem para Jesus: olha, minha situação está assim, está assado. Mas parece que depois que eu comecei a vir para a igreja, o negócio piorou. Calma, Deus vai agir. Calma, Deus vai operar a teu favor. E aí a palavra diz assim, versículo 15: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Que incredulidade! Que incredulidade! Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Jesus, Lázaro morreu em 2 dias. Jesus levou mais 2 dias para chegar aqui, à casa delas. E talvez elas possam ter dito: tarde demais. Talvez você olhe hoje para a tua vida e encontre áreas que estejam nesse processo de morte. E talvez você diga, na sua fraqueza, na sua carne: é tarde demais. É tarde demais para Jesus operar no meu casamento, na minha vida financeira. É tarde demais para Jesus operar no meu ministério. Acabou. Morreu. Mas a Bíblia continua dizendo: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Sabe qual era o costume aqui? O costume
era se guardar 7 dias de luto. Então, aquela pessoa que tinha perdido o ente querido, as pessoas iam até a casa dela, e ali ela se assentava num assento inferior, em relação aos demais, às vezes até no chão. A pessoa ali deixava de trabalhar, ela deixava até de ir nas orações das sinagogas. Eram 7 dias em que durante esse período as pessoas iam até a casa dessa pessoa que perdeu a pessoa querida, e ali ficavam consolando. Este era o costume da época. As pessoas iam ali chorar o morto, chorar junto, consolar. Mas, amados, por mais palavras belas, bonitas, que aquelas pessoas ali, que ali estavam, tentando consolar Marta e Maria, por mais que elas tentassem fazer alguma coisa, era insuficiente para resolver o problema, para trazer aquele irmão de volta à vida. Talvez elas ouvissem como nós falamos: olha, sinto muito. Sinto muito. Talvez elas ouvissem ali: olha, meus pêsames. Olha, tadinhas. E agora, quem vai ser por elas? Lázaro morreu. Coitadas. Talvez as palavras que elas ouvissem fossem desse porte. Eram palavras de pessoas limitadas. Eram isso que essas pessoas tinham para dar. Sinto muito. E às vezes nós ouvimos isso diante do nosso problema. Olha, sinto muito. Lamento. Até chora. Mas a palavra de Deus diz assim, olha. Disse, pois, 20. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado antes, não teria, olha, Senhor, 4 dias, Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, a história era outra. Aleluias. Mas Marta aqui tem uma fé limitada. A fé de Marta está limitada. A fé de Marta está limitada ao tempo. Ela cria em Jesus. Mas até um certo ponto. Mas ela continua dizendo: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. Será que Marta vai alcançar o que Jesus está falando? Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Amados, Marta não estava crendo que aquilo que Jesus tinha para a vida dela era para aquele momento. Às vezes nós cremos nas coisas de Deus para uma vida futura e distante. Se falar de eternidade, de arrebatamento, eu creio. Mas se nós falarmos, o Senhor tem um milagre para você, aqui, agora, você crê? Marta não creu na palavra de Jesus. Teu irmão vai ressuscitar, eu sei.
No que dependesse de Marta, ela estava esperando a ressurreição de Lázaro até hoje. Marta não alcança. A visão de Marta está completamente comprometida. Ela olha com olhos naturais. Jesus está falando de coisas espirituais para ela. Mas Marta não consegue discernir. A sua mente está atrofiada, está limitada. Não consegue alcançar que Jesus chegou naquele lugar. E quando Jesus chega, Ele muda, Ele transforma. Não importa a condição, não importa o jeito que esteja. Talvez você olhe hoje para a tua situação. Está precária. Está triste, está ruim. Lázaro era um cadáver apodrecido. A medicina, a gente vê até relatos de pessoas que voltaram à vida. Há testemunhos de pessoas que morreram, mas ressuscitaram. Pessoas ali que passaram 20 minutos. Mas, meu amado, 4 dias. 4 dias. Jesus está fazendo de um jeito que não haja sombra de dúvida que Ele é Deus Todo-Poderoso. Havia uma cultura naquela época em que a pessoa podia voltar à vida até 2 dias. Havia essa lenda naqueles dias. Então talvez se Lázaro voltasse à vida 2 dias antes ali, talvez as pessoas dissessem, mas normal. Mas Jesus fez de uma forma para que não deixasse sombra de dúvida alguma que era Ele que ia operar o milagre. Então você olha para a tua vida estragada, área da vida que está apodrecida, que está deteriorada. Você olha e fala, meu Deus, só Deus. Mas graças a Deus, que é só Deus mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Disse-lhe Jesus a Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória a Deus! Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir no mundo. Ela deu uma saída aqui pela tangente, né? Ela deu uma... E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está aqui. O Mestre está aqui, te chama. Oh, aleluia. O Mestre chegou naquele ambiente de luto, naquele ambiente de morte, de choro, de lamento, de angústia. O Mestre chegou e tem uma boa notícia, Ele te chama. Aleluia, Jesus chega hoje aonde está a morte aí na sua vida. Ele chega, aleluia. E Ele te chama. Maria era uma adoradora. E aquela que é adoradora é chamada por Deus. Marta precisou sair correndo. Mas Maria, aquela que gastou tempo aos pés do Mestre, agora é chamada por Ele. Aleluia. E ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com Ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para ali chorar. A visão deles era esta, que ela ia de encontro ali
à morte. Mas Maria se apressa de ir em encontro à vida. Ela foi de encontro a Jesus. E ela não tardou. E às vezes nós vemos coisas mortas na nossa vida e a gente é lento. Mas Maria saiu apressadamente ao encontro de Jesus. E tendo, pois, Maria chegado, 32, aonde Jesus estava, vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O adorador, amado, ele não oscila. Não é quando está tudo bem que ele dá glória a Deus, mas é quando está tudo mal, ele também dá glória a Deus. Maria se prostra aos pés de Jesus. Ela se prostrava enquanto estava tudo bem. E agora que ela enfrentou a calamidade, ela continua tendo a mesma postura de adoradora. Jesus chega e ela vai naquele lugar de intimidade dela. O lugar de intimidade dela era os pés do Mestre. E ela se prostra, ela se curva em adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Ela não oscila. Tiago capítulo 1 diz que o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Tá tudo bem, tá bem. Ah, tá tudo mal, tá mal. Não. A gente tem que ser constante. Amém? O nosso fruto tem que permanecer e ser constante. Não importa o tempo que você esteja vivendo. Dê glória a Deus. Continue cultuando ao Senhor, buscando a face de Deus. Aleluia, aleluia. Dizendo, Senhor, versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela viam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Vamos ficar de pé, a banda pode se posicionar. Aleluia. Moveu-se muito em espírito e se perturbou. Jesus se importava tanto com esta família, lembra? Que Marta dizia: Senhor, o Senhor não se importa que eu fique fazer serviço de casa sozinha? A importância de Jesus era outra. E ela era tão alta que Jesus está aqui agora, nesta família, se movendo. Ele dava importância, sim. O Senhor se importa hoje com você. Ele se importa. Da mesma forma que Jesus se importou com aquela família, Ele continua se importando. Moveu-se muito em espírito. Mexeu com Jesus. Jesus não tratou aquela situação de forma superficial. Jesus não olhou para a dor de forma... mas mexeu. Ao ver Maria chorando, ao ver Marta chorando, aquilo mexeu com Jesus. De uma forma que Jesus se perturbou. Mexeu de uma forma que... Versículo 34 diz assim: e disse: onde o puseste? Onde está aquilo que hoje você enxerga hoje como morto na sua vida? Onde o puseste? Onde é que está? Talvez esteja na área sentimental. Talvez esteja numa área ministerial. Onde está o teu morto? Foi o que Jesus perguntou aqui para ela. Jesus não chorou somente. Jesus não se moveu somente.
Jesus não se perturbou somente, mas Jesus vai agir. Disse-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou, mexeu com ele aquela situação. Eu quero te dizer que a tua situação, ela não é indiferente para o Senhor. Talvez muitos olhem para o teu problema e digam: ah, tô nem aí, se vira. Mas com Jesus é diferente. Ele chora junto. Ele chora junto. Mas vai chegar o tempo de rir junto. Vai chegar o tempo de se alegrar na presença de Deus junto. Hoje é tempo de chorar. Mas Jesus chora junto com você. Ele não te abandona no tempo do choro. Ele não te larga. Ele não desiste de nós. Quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. E disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, ele veio ao sepulcro. E era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Amados, quando a gente coloca uma pedra em cima de uma situação, é quando nós declaramos que acabou, não é verdade? Você já ouviu essa expressão? Eu vou pôr uma pedra em cima disso. Significa que, olha, eu vou acabar com isso aqui, acabou. É o fim, eu não mexo mais nisso, acabou. Mas o Senhor manda te dizer que pode ser o fim para você. Mas não é o fim para Ele. E, meus amados, havia ali uma pedra entre Lázaro, o morto, e as irmãs dele. E talvez haja uma pedra entre você, um obstáculo entre você e aquilo que está morto. Mas há uma palavra de ordem de Jesus nesta noite: tirai a pedra, tirai a pedra, removei a pedra. Se nós quisermos ver a ressurreição de Jesus em áreas da nossa vida que estão mortas, nós temos que remover a pedra. Aleluias. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Sabe que pedra que precisava ser removida aqui? A pedra da resistência. Marta estava resistente, porque ela estava enxergando aquela situação com olhos carnais, com olhos naturais. Ela precisava de uma visão espiritual para ver o seu irmão ressuscitar. Marta se coloca ali como impedimento. Você vai fechar os seus olhos agora. A banda vai cantar. Eu queria todos de olho fechado. Se tiver alguém com dificuldade de fechar. Porque quando nós fechamos os olhos, a gente prende a nossa atenção. Você vai ser ministrado por esse louvor. Aleluia. Aleluias. Ah, Senhor, mentaliza aquilo que está morto. Mestre, eu preciso de um milagre. Elas precisavam naquele dia. Transforma minha vida, meu estado. Oh, Pai, vem transformar, Senhor.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, depois daquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, depois que aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele veio. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. O Senhor te chama nessa noite. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor, de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Aleluia! Remove a minha pedra, me chama pra muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita. Pode sair do seu lugar. Você que quer ver ressurreição na sua vida. Aleluias. Deus te ajuda a remover a pedra nesta noite. Vem pra frente, porque Deus tem milagre para você hoje. Eu convido os pastores. Pastor Wilson, vem orar aqui. Aleluia. Aleluia. Me toca nessa hora. Lázaro, sai para fora. E a palavra de Deus diz que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Essa é a proposta de Deus nessa noite para a tua vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
a minha pedra. Me chama pelo nome. Sim, Pai. Muda minha história. Opera, Senhor, Ressuscita os meus sonhos. quebra, Senhor amado, Transforma minha as vida. resistências. Quebra, Senhor amado, as oposições. Quebra, Senhor. Me toca nessa hora. Oh Deus, move as pedras agora, Senhor, através dos pastores que oram. Senhor amado, levanta uma geração de removedores de pedras, Senhor. Daqueles, ó Pai, que tem forças, Senhor, para remover uma pedra pesada. Senhor, que impede o defunto, Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Ó Deus amado, que esta geração, Senhor, de removedores de pedras, sejam, Senhor amado, multiplicados neste lugar. Ó Deus, vai operando naqueles que creram na Tua palavra e estão aqui à frente, Senhor. Aleluia, quero convidar os presbíteros para orar aqui. Os presbíteros podem orar também. Aleluia, vem orar agora pelos irmãos. Há uma geração de removedores de pedras. Aleluia, esses irmãos que aqui estão talvez não tenham força para remover a pedra como Marta e Maria não tinham. Precisaram de ajuda. E esses homens e mulheres que estão orando aqui são aqueles que estão te ajudando agora a remover a pedra. Aleluia, porque Jesus vai falar com o morto. Jesus vai falar com Lázaro na tua vida. E Lázaro vai sair dali de dentro completamente restaurado. Há uma transformação de estado que o Senhor está fazendo agora na tua vida. Aleluia, esta remoção é fundamental para que o morto se torne vivo. Aleluia, você vai ter que se acostumar a conviver com aquilo que estava morto, que estava inanimado, porque o Senhor vai restaurar isso hoje em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Todo impedimento do inferno vai saindo. Toda manifestação das trevas que seguram o morto lá dentro está repreendido, porque nós nos indignamos como naquela tarde Jesus se indignou com a morte. Nós nos indignamos agora com a tristeza causada pela operação da morte. Jesus ficou comovido por dentro, mas ele ficou inquieto, porque ele se indignou com o poder da morte que estava gerando naquela aldeia luto, dor, sofrimento. Eu estou indignado agora com o poder da morte na vida dos meus irmãos. E eu declaro morte, você está repreendida. Sai toda falência. Sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que está decretando falência, morte, destruição, e que está causando dor, tristeza, sai em nome de Jesus. Remove a minha pedra. Opera, Senhor, opera agora. Me chama pelo nome. Oh, Espírito Santo de vida. Muda a minha história. Levanta, Senhor, ressuscita os levanta-te meus hoje. sonhos. E vem, Senhor, soprar Transforma agora minha o fôlego de vida. Me Torna a alma faz um vivente. milagre. Torna a alma Me vivente, toca Senhor. nessa hora. Lava Me suja, chama para xará. fora. Chá. Ressuscita-me. Chá, soie, candalabás. Aleluia. Eu só quero falar mais um minuto, só mais uma oração de algo que Deus coloca no meu coração. Sabe, amados, Jesus passou muito tempo dentro daquela casa ensinando, mas Marta não largou os pratos, Marta não largou os afazeres, como muito bem foi dito nessa noite. Enquanto Jesus ensinava, Marta continuou lavando o prato. Mas depois que Lázaro morreu, ela teve que largar os pratos na pia. Porque agora ela não tinha mais forças para lavar prato. Jesus e os seus ensinamentos não foram suficientes para Marta parar de trabalhar e buscar o Senhor. A morte foi suficiente. Teve que ter morte para fazer Marta parar. Teve que ter choro, angústia, prejuízo, para fazer Marta ouvir o que ela não ouviu naquela tarde, dias antes.
Porque se você prestar atenção na leitura da Bíblia, Jesus argumentou com Marta ali bastante tempo na porta daquela aldeia. Ela teve que aprender o que não aprendeu naqueles dias. Quando havia festa, quando havia paz, quando Lázaro estava ali, vivo. Com isso eu quero dizer para você, meu amado, e fazendo menção de um versículo, não, de um dito popular entre evangélicos que diz: não é pelo amor, vai ter que ser pela dor. E o Espírito está dizendo no meu coração que Ele está falando em claro a muitos corações, insistindo, falando, mas não está sendo dada a devida atenção. O Senhor pergunta: será que vai ter que ter morte para você me ouvir? Será que eu vou ter que gerar prejuízo e dor, lamento, para você parar de lavar prato e sentar comigo e se ajoelhar aos meus pés? O Senhor te pergunta nesta noite: até quando você vai deixar de me ouvir? Porque tem muita coisa para você cuidar da tua vida. Será que eu vou ter que tirar algumas delas para fazer você entender o meu ensino? Fecha os seus olhos agora. Avalie a tua vida nesse momento. O quanto os cuidados desta vida estão tirando você dos pés do Senhor Jesus. Dinheiro virou Deus na tua vida. Trabalho virou Senhor da tua vida. Será que não tem esposa precisando do marido ajoelhado aos seus pés? Será que tem filhos que não estão precisando de você, pai, e você continua trabalhando? Será que o teu pastor não está precisando de você e você está lá trabalhando? Sabe, amado, amada, o Senhor está dizendo assim, ó, que há joelhos que não se dobram em oração, porque estão esticados, trabalhando. Nesta noite o Senhor diz, como um alerta para você nesta noite: será que eu vou ter que tirar alguma coisa de você, para você aprender de mim? Amados, certa vez, eu estava tão atarefado no meu coração com coisas deste mundo, tão envolvido com projetos humanos na minha vida, colocando todo o meu ser em coisas desta vida. E uma certa noite eu estava indo para a igreja, mas já era 9 horas da noite, porque eu tinha trabalhado até 8 horas. E naquele dia tinha culto. E eu fui para a igreja, e a minha mente estava totalmente envolvida com tarefas humanas, com responsabilidades de homem, com ambições humanas, de conquistas. Estava tão envolvido com projetos para provar para mim e para outras pessoas o meu valor. E naquela noite eu estava indo, ia chegar quase no fim daquele culto, mas tudo bem, eu estava conquistando. E eu tive uma enfermidade repentina no meu volante, a ponto de eu ter que jogar o carro para a calçada. E naquela noite eu caí enfermo dentro daquele carro, de uma forma que eu assim comecei a entregar o meu espírito para Jesus. Tiveram que me arrancar de dentro de um carro. Parou o trânsito numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Um dia eu parei. Uma das maiores avenidas que São Paulo tem, mais movimentadas, eu parei. Porque eu caí enfermo dentro daquele carro. E eu não conseguia mais sequer dirigir, nem abrir a porta para ser socorrido. Tiveram que arrombar o carro. Me arrancaram de dentro daquele carro, me jogaram lá para dentro de uma loja e começaram a ligar para pessoas conhecidas, eu passando muito mal. Chamaram um táxi, me colocaram dentro de um táxi, um carro de polícia chegou e foi como batedor na frente daquele táxi, porque eu consegui dizer que eu tinha um convênio médico, e me levaram para um hospital ali no centro de São Paulo. E me colocaram atrás daquele banco daquele táxi, e a polícia ia, 2 carros da polícia iam abrindo caminho nos faróis. E eu comecei a orar, oh meu Deus, porque eu comecei a recobrar um pouco da força, e eu comecei a buscar a Deus.
E sabe o que Deus disse para mim naquela noite? Há muito tempo eu tenho tentado falar com você e você não tem me ouvido. Este foi o jeito que eu encontrei de chamar a tua atenção. E Deus foi falando comigo dentro daquele táxi, eu não via mais nada. Me levaram para dentro do hospital. E eu tive o corpo todo examinado. E eu saí daquele hospital com uma resposta dos médicos. Eu havia adquirido um problema. E por 2 anos eu lutei com esse problema. Deus me curou dele. Mas foram os 2 anos que eu mais ouvi a voz do Senhor. Porque eu aprendi que é melhor ouvir a voz do Senhor ajoelhado aos seus pés, do que depois ter que ouvir gemendo de dor. O Senhor está perguntando: será que eu vou ter que te enfermar para você me ouvir? Será que eu vou ter que tirar o que é teu para você depender de mim? Guarda no teu coração essas palavras. Ajeita a tua vida diante do Senhor. Seja como Ezequias, quando o Senhor disse: conserta a tua casa urgentemente. Conserta o teu coração urgentemente. Porque o Senhor tem muito para te falar. Amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão na direção do alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz.